Parte 1, Capítulo 6. Winston escrevia em seu diário. Foi há 3 anos. Era uma noite escura, numa ruela estreita, próxima de uma grande estação ferroviária. Ela estava parada perto de uma porta, debaixo de um poste cuja iluminação era péssima. Tinha um rosto jovial, com excesso de maquiagem. Foi sua maquiagem, aliás, o que mais me atraiu, pois era branca como uma máscara e os lábios muito vermelhos. Chegavam a cintilar. As mulheres do partido nunca usam maquiagem. Não tinha mais ninguém na rua, nenhuma teletela à vista. Ela disse que o preço era $2. Por um momento, foi difícil prosseguir. Winston fechou os olhos e os comprimiu com os dedos, tentando afastar a visão que insistia em retornar. A tentação de berrar uma enxurrada de palavrões a plenos pulmões era quase irresistível. Ou de bater a cabeça na parede, chutar a mesa e jogar o vidro de tinta pela janela. Qualquer ato violento, barulhento ou doloroso que pudesse apagar a lembrança que o atormentava. O nosso pior inimigo, refletiu, era o sistema nervoso. A qualquer momento, a tensão que há dentro da gente corre o risco de traduzir-se num sintoma visível. Ele se lembrou de um homem com o qual cruzara na rua semanas antes. Um homem de aspecto um tanto normal, membro do partido, com cerca de 35, 40 anos, um pouco alto e magro, carregando na mão uma pasta. Estavam a apenas alguns metros de distância quando o lado esquerdo do rosto do sujeito se contorceu subitamente num espasmo. Voltou a ocorrer quando se cruzaram. Era somente um tremor, um arrepio, breve como o clique do obturador de uma câmera fotográfica, mas evidentemente habitual. Winston recordava de ter pensado na ocasião: esse pobre coitado está perdido. E o assustador era o fato de que a coisa podia ser inconsciente. O perigo mais letal de todos era falar dormindo. Não havia meio de se proteger contra isso. Respirou fundo e continuou a escrever. Entrei com ela pela porta e atravessamos um quintal, até que chegamos a uma cozinha no porão. Havia uma cama encostada na parede e sobre uma mesinha, uma lamparina com a chama bem fraca. Winston cerrou os dentes, gostaria de cuspir, ao mesmo tempo que visualizava a mulher na cozinha do porão. Lhe surgia a imagem de Catherine, sua esposa. Winston era casado, ou ao menos fora casado. Bem, provavelmente continuava casado, pois até onde podia saber, Catherine não estava morta. Teve a impressão de respirar de novo o cheiro quente e pesado daquela cozinha, um cheiro resultante da mistura de percevejos com roupas sujas e perfume barato. E ainda assim, atraente,
porque afinal de contas, as mulheres do partido jamais se perfumavam. Era algo inimaginável. Só as proletas usavam perfume. Assim, na mente de Winston, aquele cheiro estava intimamente associado ao sexo em si. A infidelidade com aquela mulher fora seu primeiro deslize em pelo menos 2 anos. Ir para a cama com prostitutas era proibido. É evidente, mas essa era uma daquelas normas que um membro do partido por vezes criava coragem para quebrar. Era mesmo perigoso, mas não um caso de vida ou morte. Ser apanhado com uma prostituta poderia significar 5 anos num acampamento de trabalhos forçados. Não mais que isso, pelo menos se não houvesse alguma outra infração associada. E não era algo que envolvesse grandes complicações para ser realizado, contanto que você não se deixasse flagrar no ato em si. Os bairros mais pobres eram bem servidos de mulheres dispostas a vender o próprio corpo. Algumas delas se vendiam até por uma garrafa de gin, uma bebida que os proletas não tinham autorização para tomar. Inclusive, o partido tinha uma certa tendência de estimular tacitamente a prostituição, por ver nessa prática uma forma de dar vazão a impulsos que não podiam ser completamente supridos. A mera luxúria não tinha grande importância, contanto que fosse furtiva e sem alegria, e só envolvesse mulheres de uma classe inferior e desprezada. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido. Mas, embora esse crime fosse invariavelmente confessado pelos réus nos grandes expurgos, era difícil imaginar que algo assim pudesse realmente acontecer na prática. O objetivo do partido não era simplesmente impedir que homens e mulheres estabelecessem entre si laços de lealdade que fossem difíceis de controlar. Seu propósito real, jamais declarado, era extraviar todo o prazer do ato sexual em si. Assim, o real inimigo era mesmo o amor do que o erotismo, tanto dentro como fora do matrimônio. Todos os casamentos entre membros do partido precisavam ser aprovados por uma comissão especialmente nomeada para tal. E embora o princípio jamais fosse exposto com clareza, a permissão era sempre recusada quando havia sinais de atração física entre o casal. O único propósito reconhecido do casamento era gerar filhos para servir o partido. A relação sexual devia ser considerada uma operação menor, ligeiramente repugnante, como se fosse uma espécie de lavagem intestinal. Mas isso, tampouco, era dito com todas as letras, sendo antes ensinado de modo indireto a cada membro do partido, desde a tenra infância. Havia até organizações como a Liga Juvenil Antissexo, que defendia o celibato completo para ambos os sexos. Todas as crianças deveriam ser geradas por inseminação artificial, CEMART, em nova língua, e educadas em instituições públicas. Winston tinha consciência de que tal plano não devia ser levado inteiramente a sério, mas, em todo caso,
era algo que se encaixava muito bem na ideologia geral do partido. O partido buscava aniquilar o instinto sexual, ou se isso não fosse viável, distorcê-lo e torná-lo indecente. O Winston não sabia exatamente o motivo disso tudo, mas já lhe parecia natural que fosse assim. E no que se referia a mulheres, os esforços do partido eram em larga escala bem-sucedidos. Ele voltou a pensar em Catherine. Devia fazer 9, 10, talvez 11 anos que eles tinham se separado. Era curioso que pensasse nela tão raramente. Às vezes passava dias e mais dias sem sequer se lembrar de que fora casado. Eles viveram juntos apenas por 15 meses. O partido não permitia o divórcio, mas chegava até mesmo a incentivar a separação quando não surgiam filhos. Catherine era uma moça alta, loira, bastante ereta, dona de movimentos esplêndidos. Tinha o rosto atrevido, com feições pontiagudas, que se poderia chamar de nobre, até perceber que não havia praticamente nada por trás dele. Logo no início da vida conjugal, ele descobriu que Catherine possuía a mente mais estúpida, vulgar e vazia com a qual já havia deparado. Embora isso talvez se desse somente ao fato de ter tido a oportunidade de conhecê-la de forma mais íntima do que a maioria das pessoas. A mente dela era incapaz de formular um único pensamento que não fosse uma palavra de ordem, assim como não havia imbecilidade que ela não engolisse se o partido assim o desejasse. A trilha sonora humana foi como ele a apelidou dentro dos próprios pensamentos, e, no entanto, teria tolerado viver com ela se não fosse por uma coisa: o sexo. Assim que Winston a tocava, Catherine parecia se encolher e enrijecer inteira. Abraçá-la era o mesmo que abraçar um boneco articulado de madeira. E o estranho era que mesmo quando ela o apertava contra si, Winston continuava com a impressão de que Catherine ainda repelia com todas as suas forças. Isso se dava justamente por conta da maneira como ela enrijecia todos os seus músculos durante o ato. Ela ficava lá, estendida na cama, de olhos fechados, sem resistir nem cooperar, apenas se submetendo. Era extraordinariamente constrangedor e, após algum tempo, simplesmente horrível. E mesmo assim, Winston teria tolerado viver com ela se os dois houvessem feito um acordo para manterem-se celibatários. Mas, curiosamente, foi a própria Catherine quem recusou tal arranjo. Disse que deviam produzir um filho, se possível. Assim, o exercício continuou a ser realizado, uma vez por semana, regularmente, sempre que não fosse impossível. Ela chegava a lembrá-lo pela manhã como um trabalho que necessitava ser realizado à noite e não podia ser esquecido. Ela se referia à coisa com duas expressões. Uma era fazer um bebê e a outra era o nosso dever para com o partido. Sim, ela de fato usava essa frase
Não tardou para que ele passasse a experimentar verdadeiro pavor quando via o dia marcado se aproximando. Por sorte, não veio bebê algum, e por fim ela concordou em suspender as tentativas. Pouco depois, eles se separaram. Winston soltou um suspiro mudo, tornou a apanhar sua caneta e escreveu. Ela se atirou na cama e imediatamente, sem preliminares, da maneira mais grosseira e detestável que se possa imaginar, levantou a saia. Winston voltou a se ver naquele aposento mal iluminado, com o cheiro de percevejo e perfume barato em suas narinas, e no coração uma sensação de derrota e ressentimento que, mesmo naquele momento, vinha misturado com a lembrança do corpo de Catherine, um corpo branco, congelado para todo o sempre pelo poder hipnótico do partido. Por que teria de ser sempre assim? Por que ele não poderia ter a sua própria mulher, em vez de se refugiar em tais aventuras sórdidas, com intervalos de anos entre cada ato? Viver um amor verdadeiro, no entanto, era algo quase inimaginável. Todas as mulheres do partido eram iguais. Nelas, a castidade estava tão entranhada quanto a lealdade ao partido. Por meio de um condicionamento cuidadoso, iniciado desde cedo, com jogos e água gelada, com o lixo que lhes ensinavam na escola, na Liga dos Espiões e na Juvenil, com as palestras, os desfiles, as canções, as palavras de ordem e a música marcial. Todo sentimento natural lhes foi como que arrancado. O lado racional de Winston lhe dizia que devia haver exceções à regra, porém, o seu coração já não acreditava mais nisso. Eram todas inexpugnáveis, como o partido desejava que fossem. E o que Winston queria, mais do que ser amado, era deitar abaixo aquela muralha de virtude, mesmo que fosse apenas por uma vez em toda a sua vida. Se realizado da forma certa, o ato sexual era por si só um ato de rebelião. O próprio sexo erótico era um pensamento crime. Despertar tal instinto em Catherine seria como seduzi-la, embora ela fosse sua esposa, isto é, se ele tivesse tido sucesso em tal empreitada. Mas era preciso escrever o restante da história, e assim ele prosseguiu. Aumentei um pouco a chama da lamparina quando a vi sob a luz. Depois da escuridão, a luz fraca da lamparina a querosene lhe pareceu bem forte. Pela primeira vez, podia observar a mulher direito. Tinha dado um passo em sua direção, mas depois se deteve, tomado ao mesmo tempo de desejo e horror. Tinha consciência, uma dolorida consciência, do risco que assumira ao ir até lá. Era perfeitamente possível que as patrulhas policiais o apanhassem na saída do local. Podiam até estar esperando na porta naquele exato momento. Imagine ir embora sem sequer fazer o que tinha ido fazer ali. Era preciso escrever tudo aquilo. Era preciso confessar. O que Winston percebeu de repente sobre a luz da lamparina foi que a mulher era velha,
A maquiagem do seu rosto era tão pesada que chegava a dar a impressão de que iria rachar, como se fosse uma máscara de papelão. Havia fios brancos no seu cabelo, mas o detalhe realmente revoltante era a boca, que ao se entreabrir, revelou uma caverna escura, envolta por gengivas, sem um dente sequer. Winston seguiu escrevendo depressa aos garranchos. Quando a vi sob a luz, percebi que se tratava de uma velha. Ela deveria ter pelo menos uns 50 anos. Mas fui em frente e fiz o que tinha ido fazer. Voltou a comprimir as pálpebras com os dedos. Enfim, escrevera tudo, mas não fazia diferença. A terapia acabou não dando resultado algum. Continuava forte como nunca a ânsia de gritar obscenidades em plenos pulmões. Parte 1, capítulo 7. Winston escreveu: se há alguma esperança, ela está nos proletas. Se havia esperança, ela devia estar nos proletas, porque só neles, naquelas massas desdenhadas, naquele enxame de gente, nos 85% da população da Oceania, existia alguma possibilidade de que se gerasse a força capaz de destruir o partido. O partido não poderia ser derrubado de dentro para fora. Os seus inimigos, se é que possuía inimigos, não tinham meios de se reunir, nem mesmo de se identificar uns aos outros, ainda que existisse a lendária Irmandade, algo que era possível, mas não exatamente provável. Era inconcebível que os seus membros pudessem se reunir em grupos maiores do que 2 ou 3 pessoas. A rebelião se revelava através de um olhar específico, numa inflexão da voz, no máximo, num cochicho ocasional. Mas os proletas, se acaso adquirissem consciência do seu poder, nem sequer precisariam conspirar em segredo. A eles bastaria se erguer e sacudir o corpo, como um cavalo faz para espantar as moscas. Se assim desejassem, poderiam demolir o partido na manhã seguinte. Mais cedo ou mais tarde, essa ideia passaria por suas mentes, certo? E, no entanto, Winston se lembrou de uma vez em que ia caminhando por uma rua cheia de gente, com um imenso grito composto por centenas de vozes femininas, ecoou de uma rua lateral um pouco à frente. Era um murmúrio enorme, formidável, de ira e desespero, um "oh" profundo e clamoroso, que prosseguiu como a reverberação de um sino. Seu coração deu um salto. Começou, pensava naquele instante. Uma revolta. Enfim, os proletas estão se libertando. Quando chegou ao local, Winston viu uma multidão de cerca de 200 ou 300 mulheres, todas reunidas em torno das barracas de uma feira, com as suas faces trágicas, como se fossem passageiras presas em um navio naufragando. Justo naquele momento, no entanto, o desespero geral se fragmentou em incontáveis confrontos menores. Ao que parece, até pouco antes, uma daquelas barracas
vendia panelas de lata. Eram panelas frágeis, de péssima qualidade, mas mesmo assim, panelas em geral eram algo difícil de encontrar à venda. Assim, o estoque da barraca não durou muito. As mulheres que tinham conseguido comprar tentavam se afastar com as panelas em punho e iam sendo empurradas e golpeadas pelas demais, enquanto dezenas de outras reclamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter um estoque de panelas escondido em algum lugar. Então, houve uma nova série de gritos. Duas mulheres gordas, uma delas de cabelo longo, escorrendo sobre a face, tinham agarrado a mesma panela e cada uma tentava, com todas as forças, obrigar a outra a largá-la. Elas ficaram puxando a panela de um lado para o outro, até que o cabo cedeu e se soltou. Winston observou enojado aquela cena. Por outro lado, pensou, ainda que por um breve momento, que força aterrorizante foi manifestada naquela algazarra de algumas centenas de gargantas. Por que elas não poderiam gritar da mesma forma em relação a algo de fato importante? Ele escreveu: enquanto elas não se tornarem conscientes, jamais irão se rebelar, e até que se rebelem, não podem se tornar conscientes. A frase refletiu, quase poderia ter sido copiada de um dos manuais do partido. O partido proclamava naturalmente ter libertado os proletas da servidão. Antes da Revolução, eles eram oprimidos de forma ultrajante pelos capitalistas. Passavam fome, eram açoitados. As mulheres eram obrigadas a trabalhar nas minas de carvão. Na realidade, elas ainda trabalhavam nas minas. As crianças, vendidas para as fábricas já a partir dos 6 anos de idade. Ao mesmo tempo, fiel aos princípios do duplo pensamento, o partido ensinava que os proletas eram naturalmente inferiores, que deviam permanecer em submissão, como os animais, a partir da aplicação de algumas regras simples. Na realidade, se sabia muito pouco sobre os proletas. Não era necessário saber muito, contanto que continuassem a trabalhar e se reproduzir. Suas demais atividades não tinham importância. Abandonados à própria sorte, como o gado solto nos pampas argentinos, eles haviam retrocedido a um modo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de tradição ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, conseguiam um trabalho aos 12 anos, atravessavam um curto período de florescimento da beleza e do desejo sexual. Casavam-se aos 20, atingiam a maturidade aos 30 e, em geral, morriam com cerca de 60 anos. O trabalho físico pesado, o trato da casa e dos filhos, as pequenas brigas com os vizinhos, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, os jogos e apostas preenchiam todo o horizonte das suas mentes. Assim, mantê-los sob controle não era lá tão difícil. Alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre circulando entre eles, espalhando boatos falsos e identificando e eliminando os raros indivíduos considerados capazes de se tornar perigosos. Mas não se tentava doutriná-los com a ideologia do partido.
De fato, não era sequer desejável que os proletas tivessem sentimentos políticos bem definidos. Tudo o que era exigido deles era que mantessem uma espécie de patriotismo primitivo, que poderia ser invocado sempre que fosse necessário fazê-los aceitar horários de trabalho mais longos ou rações reduzidas. E mesmo quando eles ficavam insatisfeitos, como por vezes ocorria, a sua insatisfação não os levava a lugar algum, porque, desprovidos de ideias gerais como eram, só conseguiam se fixar em queixas específicas e menores. Os grandes males invariavelmente escapavam da sua atenção. A grande maioria dos proletas não possuía sequer uma teletela em casa. Até mesmo a polícia civil pouco se interessava por eles. Londres era assolada pela criminalidade. Nela havia todo um mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e contraventores de todo o tipo. Mas como tudo isso acontecia entre os próprios proletas, não tinha a menor importância. Em todas as questões morais, era permitido que adotassem o seu código ancestral. O puritanismo sexual do partido nunca lhes foi imposto. A promiscuidade não era punida e o divórcio era permitido. Aliás, até mesmo a prática religiosa seria permitida caso os proletas demonstrassem algum indício de sentir necessidade ou desejo da religião. Eles estavam além de qualquer suspeita. Como dizia o lema do partido: os proletas e os animais são livres. Winston esticou o braço e coçou com cuidado sua úlcera varicosa. Ela voltara a coçar. Todos acabavam sempre voltando para o mesmo ponto. Afinal, como alguém poderia saber realmente como era a vida antes da Revolução? Ele retirou da gaveta um livro de história para crianças que a senhora Parsons lhe emprestara e começou a copiar um trecho dele no dicionário. Dizem que nos tempos antigos, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que hoje conhecemos. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde pouca gente tinha o suficiente para comer. E centenas, milhares de pobres não possuíam um sapato nem um abrigo onde dormir. Crianças de mais ou menos a sua idade tinham de trabalhar 12 horas por dia para patrões cruéis, que as castigavam com açoites quando trabalhavam muito vagarosamente e só as alimentavam com cascas de pão velho e água. Mas, em meio a toda essa terrível pobreza, havia alguns poucos casarões bonitos, onde residiam pessoas ricas, servidas por até 30 empregados. Essas pessoas ricas eram chamadas capitalistas. Eram gordas, feias, de caras perversas, com o que você pode ver na página ao lado. Note que ele usa um casaco preto comprido, que se chamava fraque, e um chapéu estranho brilhante, em forma de chaminé, que se chamava cartola. Era esse o uniforme dos capitalistas, e ninguém além deles podia usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo que havia no mundo, e todas as outras pessoas eram suas escravas. Eles eram donos de toda a terra.
todas as casas, todas as fábricas, todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, podiam atirá-lo na prisão ou ainda retirar o seu emprego e matá-lo lentamente de fome. Quando um cidadão comum falava com um capitalista, tinha de se curvar e fazer reverência, além de tirar o boné e chamá-lo de Sir. O chefão de todos os capitalistas se chamava rei Mas ele conhecia o resto da ladainha. Em seguida, vinham as referências aos bispos e suas vestes luxuosas, aos juízes e seus mantos de arminho, ao pelourinho, ao cepo, à roda de castigo, ao gato de 9 caudas, ao banquete do prefeito de Londres e à prática de se beijar o pé do Papa. Havia também uma coisa chamada Jus Prime Noctis, que de certo não seria citada num livro para crianças. Era a lei que determinava que todo capitalista tinha o direito de ir para a cama com qualquer uma das trabalhadoras das suas fábricas. Como seria possível delimitar onde acabava a verdade e começava a mentira? Podia realmente ser verdade que o ser humano médio de hoje vivesse melhor do que antes da Revolução. Os únicos indícios contrários a isso eram um protesto mudo que você sentia nos ossos, a percepção instintiva de que as suas condições de vida eram intoleráveis e de que era impossível que em outros tempos elas não tivessem sido ao menos um pouco melhores. Winston refletiu que as únicas características indiscutíveis da vida moderna não eram a sua crueldade ou insegurança, mas simplesmente a sua precariedade, a sua indignidade, a sua indiferença. A vida, bastava olhar em volta para constatar, não tinha nada a ver com as mentiras que emergiam das teletelas, tampouco com os ideais que o partido almejava atingir. Ora, muitas atividades cotidianas, mesmo para um membro do partido, eram neutras e inteiramente afastadas da política. Simplesmente uma questão de se cumprir tarefas tediosas, lutar por um lugar no metrô, remendar uma meia gasta, arrumar um saquinho de sacarina, economizar uma ponta de cigarro. O ideal criado pelo partido era enorme, terrível, luminoso, um mundo de aço e concreto, de máquinas monstruosas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos marchando adiante em perfeita unidade, todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas palavras de ordem, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando, perseguindo. 300 milhões de pessoas com a mesma face, o mesmo semblante. Já a realidade era composta por cidades se vertendo em ruínas, escuras, onde a multidão subnutrida perambulava com sapatos furados, vivendo em casas remendadas do século XIX, sempre cheirando a repolho e a banheiros degradados. Pareceu a Winston ter uma visão de Londres, vasta e arruinada, uma cidade com 1 milhão de latas de lixo e misturada com ela a figura da senhora Parsons, aquela mulher de cara enrugada e cabelo ralo, lidando sem esperanças com um encanamento entupido.
Ele voltou a esticar o braço e coçar o tornozelo. Dia e noite, as teletelas massacravam os ouvidos com estatísticas que comprovavam que hoje o povo tinha mais alimentos, mais roupas, melhores casas, mais opções de lazer, que as pessoas viviam mais, trabalhavam menos, eram mais altas, mais saudáveis, mais fortes, mais felizes, mais inteligentes, mais bem educadas do que aquelas de 50 anos atrás. Em todo caso, não havia como comprovar ou deixar de provar uma só dessas afirmações. O partido proclamava, por exemplo, que atualmente 40% dos proletas eram alfabetizados e dizia que antes da Revolução esse tal não chegava a 15%. O partido afirmava que a mortalidade infantil era agora de apenas 160 a cada 1.000 habitantes, enquanto antes fora de 300 por 1.000. E assim por diante. Era como uma equação simples com duas incógnitas. Podia muito bem ser que, literalmente, todas as palavras contidas nos livros de história, inclusive aquelas aceitas sem nenhum questionamento, fossem a mais pura fantasia. Até onde Winston sabia, talvez jamais tivesse de fato existido uma lei de jus primae notis, ou mesmo uma criatura conhecida como capitalista, ou um acessório com a forma de uma cartola. Tudo desvanecia na névoa. O passado fora anulado e o ato da anulação fora esquecido, de modo que a mentira se tornara verdade. Somente uma vez na vida ele possuíra, depois do evento, era o que importava. Um indício concreto e inquestionável de um ato de falsificação. Tal indício esteve nas suas mãos por cerca de 30 segundos. Isso foi em 1973. Deve ter sido em 1973. Isto é, mais ou menos na mesma época em que ele e Catherine se separaram. Mas o ocorrido se passara uns 7 ou 8 anos antes. De fato, a história começara por volta de 1965, o período dos grandes expurgos, em que os chefes originais da Revolução foram eliminados de uma vez por todas. Em 1970, já não restava nenhum deles no partido, com exceção do próprio grande irmão. A essa altura, todos os demais tinham sido acusados de traição e atividades contra-revolucionárias. Goldenstein fugiu e se escondeu em algum local inteiramente desconhecido. Quanto aos outros, alguns também haviam desaparecido, enquanto a maioria foi executada depois de passar por julgamentos públicos espetaculares, quando todos confessaram os seus crimes. Entre os últimos sobreviventes estavam 3 homens chamados Jones, Oranson e Rutherford. Provavelmente todos eles haviam sido presos em 1965. Como acontecia com frequência, tinham sumido durante 1 ano ou mais, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. De repente, reapareceram e reconheceram a própria culpa, conforme o habitual. Eles confessaram ter colaborado com o inimigo. Na época, o inimigo também era a Eurásia.
além de apropriação indevida de dinheiro público, assassinato de diversos membros leais ao partido, fomento de intrigas que visavam minar a liderança do Grande Irmão, inclusive tendo-se iniciado ainda muito antes da Revolução, e atos de sabotagem que foram responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. Após a confissão, eles foram perdoados, reconduzidos às fileiras do partido e nomeados para cargos que pareciam importantes, mas, na realidade, não passavam de uma espécie de cabide de emprego. Os três haviam escrito artigos longos e abjetos no Times, analisando as razões da sua disserção e prometendo corrigir-se. Algum tempo após a libertação, Winston por acaso viu o trio no café Castanheira. Ainda se lembrava do fascínio com que os observou, de canto de olho, é claro. Eram bem mais velhos que ele, verdadeiras relíquias de um mundo antigo, quase as últimas grandes figuras remanescentes do passado heróico do partido. O encanto da luta clandestina e da guerra civil ainda pairava suavemente em torno deles. O Winston tinha a sensação, muito embora àquela altura fatos e datas já houvessem começado a perder a nitidez na sua mente, de que sabia os seus nomes muitos anos antes de ter tomado conhecimento do próprio Grande Irmão. Ao mesmo tempo, tinha a consciência de que eram fora da lei, inimigos, intocáveis, condenados, com toda certeza, à aniquilação em 1 ou 2 anos. Afinal, ninguém que tivesse caído uma vez nas mãos da polícia do pensamento conseguia escapar. Eram 3 cadáveres à espera de serem mandados de volta para o túmulo. Não havia ninguém nas mesas próximas. Não era prudente ser visto na proximidade deles. Estavam sentados, mudos, diante de copos de gin perfumado com cravo, a especialidade do local. Dos 3, o que mais impressionou Winston, devido à sua aparência, foi Rutherford. Ele fora um famoso cartunista e os seus desenhos brutais tinham auxiliado a inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo àquela altura, com largos intervalos, as suas tirinhas ainda saíam no Times, mas eram simplesmente uma imitação do seu estilo antigo, pouco convincente, desprovidas de qualquer vigor criativo. Elas continuavam abordando os mesmos temas, só que requentados: favelas, crianças famintas, conflitos de rua, capitalistas usando cartola. Até no interior das barricadas, os capitalistas não abriam mão de usar cartolas. Em suma, era um esforço sem fim, desesperado de se reinstalar no passado. Ele era um homem descomunal, com uma juba de cabelo grisalho e gorduroso, um rosto inchado, coberto de cicatrizes e grossos lábios negroides. Devia ter sido imensamente forte. Agora seu corpãozil era meio balofo, arqueado sobre si mesmo, com banhas sobrando em todos os cantos. Ele parecia ruir diante dos olhares à sua volta, como uma montanha que desmorona lentamente.
Eram 3 da tarde, hora solitária. Winston já não conseguia se lembrar do que tinha ido fazer no café àquele horário. O ambiente estava quase deserto. Das teletelas emergia uma música metálica. Os 3 estavam sentados no seu canto, realmente mudos, quase imóveis. Sem que ninguém pedisse, o garçom veio e serviu uma nova rodada de gin. Havia um tabuleiro de xadrez na mesa ao lado deles, com todas as peças posicionadas, mas sem nenhuma partida iniciada. Nesse momento, durante cerca de meio minuto, ocorreu uma coisa estranha com as teletelas. A melodia que tocava mudou, junto com a tonalidade da música. Era como se a música tivesse sido invadida. Algo difícil de descrever. Era uma nota estranha, fragmentada, como um zunido. Winston prontamente inventou um nome para aquele som: nota amarela. Logo após, uma voz começou a cantarolar na teletela. Sob a frondosa castanheira eu te vendi, e muito me vendeu após. Lá estão eles, e cá estamos nós, sob a frondosa castanheira. Os 3 homens se moveram, mas quando Winston voltou a observar o rosto arrasado de Rutherford, percebeu que os seus olhos estavam cheios de lágrimas e pela primeira vez reparou, com uma espécie de arrepio interno e, ao mesmo tempo, sem compreender o porquê daquele arrepio, que tanto Orelsan como Rutherford tinham um nariz quebrado. Pouco depois, os 3 foram presos novamente. Ao que consta, eles se meteram em novas conspirações assim que conquistaram a sua liberdade. No segundo julgamento, confessaram uma vez mais todos os crimes antigos e acrescentaram uma porção de outros. Foram executados e o seu destino foi registrado nas histórias do partido, como uma espécie de advertência à posteridade. Há cerca de 50 anos depois, em 1973, Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de sair do tubo pneumático, quando teve contato com um fragmento de papel que evidentemente fora colocado entre os demais e esquecido. No instante em que o desenrolou, percebeu a sua importância. Era a metade de uma página arrancada de uma edição do Times, de cerca de 10 anos antes. A metade superior da página, de modo que aparecia a data, ela continha uma fotografia dos delegados presentes num evento específico do partido, realizado em Nova York. Ao centro do grupo, destacavam-se Jones, Orelsan e Rutherford. Não havia como se confundir sobre isso. De qualquer forma, o nome de cada um deles constava na legenda logo embaixo. A questão era que nos 2 julgamentos eles haviam confessado que naquela data em específico se encontravam em solo eurasiano. Teriam voado de um campo de pouso clandestino no Canadá até um ponto da Sibéria, onde supostamente haviam se reunido com membros do Estado-Maior Eurasiano, a quem teriam revelado importantes segredos militares. A data ficou gravada na mente de Winston
porque era o dia do equinócio de verão, mas toda a história deveria estar registrada numa porção de outros lugares. Só existia uma conclusão possível: as confissões eram falsas. Claro, isso em si não era nenhuma grande revelação. Mesmo naquela época, nem Winston imaginava que as pessoas suprimidas nos expurgos tivessem de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas ali se encontrava uma prova concreta. Era um fragmento do passado abolido, como um osso fóssil que surge numa camada errada e põe abaixo toda uma teoria geológica. Aquela prova seria suficiente para derrubar o partido inteiro, se de alguma maneira pudesse ter sido publicada, de modo que o mundo tomasse conhecimento do seu significado. Winston tratou de continuar trabalhando. Assim que viu a foto e o que ela queria dizer, cobriu-a com outra folha de papel. Por sorte, quando a desenrolou, ela ficou de cabeça para baixo em relação à teletela. Colocou a prancheta sobre o joelho e empurrou a cadeira para trás, de modo a ficar tão longe quanto possível da teletela. Manter o semblante inexpressivo não era difícil e, com algum esforço, podia controlar até mesmo o ritmo da respiração. Mas era impossível controlar o batimento do coração. E a teletela era sensível o bastante para conseguir captá-lo. Ele deixou passar o que imaginou serem 10 minutos, todo o tempo angustiado pelo temor de que algum acidente, uma súbita lufada de ar que soprasse por cima da sua mesa, por exemplo, pudesse traí-lo. Em seguida, sem voltar a expô-la, jogou a fotografia no buraco da memória, junto com os outros papéis inúteis. Dali a 1 minuto, provavelmente, ela já teria sido incinerada. Tudo isso se passou 10, 11 anos atrás. Hoje, quem sabe, talvez ele até tivesse guardado a fotografia consigo. Era curioso que tê-la segurado entre os dedos lhe parecesse fazer tamanha diferença. Agora que a foto em si e o evento que ela registrava não eram mais que uma lembrança. Será que o controle do partido sobre o passado teria ficado menos eficaz? Pensou. Pelo fato de que uma prova material que já não existia havia existido um dia? Mesmo supondo que hoje ainda fosse possível, de alguma forma, recuperá-la das cinzas, a fotografia talvez nem chegasse a constituir uma prova. Na ocasião em que Winston fez a descoberta, a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia. Portanto, devia ter sido, para os agentes da Lestásia, que o trio de cadáveres traíra o seu país. Desde então, novas acusações surgiram. 2, 3, ele já não lembrava quantas. Muito provavelmente, as confissões tinham sido reescritas tantas vezes que os fatos e as datas originais haviam perdido toda a importância. O passado não podia apenas ser modificado, podia ser mudado incessantemente. O que mais o angustiava, como uma sensação de pesadelo, era nunca compreender com clareza porque toda aquela falsificação fora iniciada. As
Vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas a razão essencial daquilo tudo continuava sendo um mistério. Ele voltou a pegar a caneta e escreveu: Eu compreendo como. Não compreendo por quê. Considerou a hipótese, como muitas vezes fizera, de ele próprio ser o lunático da história. Talvez um doido fosse simplesmente uma minoria de um só. Antigamente, era considerado loucura crer que a Terra girava em torno do Sol. Agora, o sinal de loucura era crer que o passado era inalterável. Winston podia muito bem ser o único a acreditar naquilo, e em sendo só, também podia ser considerado um louco. Mas a ideia de que talvez fosse um lunático não chegava a perturbá-lo tanto. O horror estava em considerar a possibilidade de estar enganado. Apanhou o livro de história para crianças e contemplou o retrato do grande irmão estampado no frontispício. Os seus olhos hipnóticos fixaram-se nos de Winston. Era uma força imensa que chegava a exercer uma pressão, como algo que invadia o seu crânio, golpeava o seu cérebro, aterrorizava-o a ponto de fazê-lo abandonar as suas crenças, quase convencendo-o a negar as provas que os seus próprios sentidos lhe forneciam. No final, o partido anunciaria que 2 mais 2 são 5 e que todos teriam que acreditar. Era inevitável que tal coisa fosse proclamada mais cedo ou mais tarde. A própria lógica da sua posição o exigia. Além da validade da experiência, a própria existência da realidade externa era negada, ainda que tacitamente pela sua filosofia. O bom senso era a heresia das heresias. E o que mais aterrorizava não era que matasse o cidadão por pensar diferente, mas a possibilidade de terem razão. Porque, afinal de contas, como sabemos que 2 mais 2 são 4? Ou que existe a lei da gravidade? Ou que o passado é imutável? Se tanto o passado quanto o mundo externo existem apenas na mente humana, e se ela própria pode ser controlada, como sair dessa arapuca? Mas não. De repente, a coragem de Winston voltou a se fortalecer por conta própria. O rosto de O'Brien, que nenhuma associação de ideias parecia convocar, surgiu flutuando na sua consciência. Assim, ele concluiu, com mais clareza do que antes, que O'Brien estava do seu lado. Winston escrevia aquele diário para O'Brien, na intenção de O'Brien. Era uma espécie de carta interminável que ninguém jamais chegaria a ler, mas que era dirigida a uma certa pessoa e se nutria desse fato. O partido ordenava que o indivíduo rejeitasse as provas materiais que os seus olhos e ouvidos lhe oferecessem. Essa era a sua ordem final, a mais essencial de todas. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio reunido contra ele, na facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrotaria num debate,
nos argumentos sutis que não teria capacidade de entender, quanto mais de contestar. E mesmo assim, ele se sentia que tinha razão. Os outros estavam errados, ele estava certo. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham de ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros. Esse é que é o fato. O mundo sólido existe e as suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é líquida e os objetivos largados no ar, sem base de apoio, caem na direção do centro da Terra, com a sensação de estar dialogando com O'Brien, assim como de estar fixando um axioma importante. Ele escreveu: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso é admitido, todo o restante decorrerá daí.